Nesse vídeo aula nós vamos aprender os aspectos fonológicos da língua de sinais. Nas línguas orais, há estudos que mostram também que na língua oral existem os fonemas, não é? Existe também a sintaxe, existe a semântica, alguns componentes da língua oral. Na língua de sinais, a mesma coisa. O aspecto fonológico, os seus estudos iniciaram com primeiro 3 parâmetros e depois foram acrescidos mais 2 parâmetros. Então hoje nós chamamos dos 5 parâmetros da Libras, na língua de sinais, que fazem parte do aspecto fonológico. Compreender o aspecto fonológico é importante para quando você for sinalizar da maneira correta, tá? Quais são esses parâmetros e qual a importância de cada um deles dentro da língua? No slide eu trago para vocês, então, os 5 parâmetros chamados de configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial e corporal. O primeiro parâmetro, a configuração de mãos, significa a forma que a sua mão vai assumir quando você vai realizar um sinal. Ela sempre vai ser feita com a mão dominante, se você é destro, utiliza a mão direita, e se você é canhoto, você vai fazer com a sua mão esquerda, não tem problema. Alguns sinais são utilizados com as 2 mãos. Trago para vocês o exemplo de desculpa, azar e evitar, que seria essa configuração de mãos. Então, essa configuração de mãos, eu vou fazer desculpa, avisar, evitar. Existem outros sinais com a mesma configuração de mãos. Avião, boi, sofrer, a mesma configuração de mãos. Trago para vocês um quadro que mostra as configurações de mãos da língua de sinais brasileira. Olhem só, cada configuração de mãos dessa, nós retiramos alguns sinais, alguns vocabulários. O que a gente entende? Primeiramente, nós temos o quadro de configurações de mãos, que é esse daí. Desse quadro de configurações de mãos, é possível nós retirarmos todo o alfabeto manual e também todos os vocabulários da língua de sinais, tá? Então, o primeiro parâmetro são as configurações de mãos. Continuando, nós temos agora também um outro parâmetro, que é o ponto de articulação, tá? É um lugar onde a mão configurada, ou seja, você pegou aquela configuração, ele vai tocar, podendo ser uma parte do corpo ou também num espaço neutro. Pode ser feito do meio do corpo até a cabeça ou também na frente do emissor. Trago para vocês no espaço neutro alguns sinais, trabalhar, brincar, consertar e outros que vão tocar no corpo, esquecer, aprender e pensar. Olhem só, o sinal para trabalhar, então vai ser essa configuração de mãos que tem naquele quadro, trabalhar, brincar, essa configuração de mãos, tem no quadro. Brincar. Consertar, são 2 configurações de mãos. Uma vai ser essa, que existe no quadro, a outra configuração de mãos é essa. Então, consertar. Realizada num espaço neutro, não tocou no meu corpo. Aqueles sinais que o ponto de articulação vai tocar no corpo, que eu trago como exemplo, existem vários outros, pensar, essa configuração de mãos. Pensar, esquecer, são alguns sinais que vão tocar no corpo, tá? Eu mostrei para vocês no outro vídeo o prazer de conhecer, então toca no corpo, essa configuração de mãos, ok? Continuando, nós temos o outro parâmetro que é movimento. Dentro do movimento, alguns sinais terão movimento e outros não. Temos os tipos de movimento: retilíneo, helicoidal, circular, semicircular, sinuoso e o angular. Trago para vocês algumas palavras que seriam para esses sinais que utilizam esse tipo de movimento, tá? Então, nós temos caderno, nós temos encontrar, ó, esse movimento. Nós temos o navio, já mudou o movimento. Nós temos o sinal para Brasil, já mudou também o movimento. Temos óleo, movimento diferente, não é circular. O macarrão, esse movimento. Então, os sinais, eles são organizados a partir de uma configuração de mãos, de um ponto de articulação e também alguns sinais têm movimento e outros não. Rir, tá? Sorrir, diferente. Então, a mesma configuração de mãos, o mesmo ponto de articulação. O que mudou? O movimento. Rir e sorrir, certo?
Continuando, nós temos também um outro parâmetro que é chamado de orientação da mão. Os sinais, eles podem ter direção, tá? A inversão pode trazer uma ideia de oposição, de contrário, de concordância. Aí nós temos os sinais querer e não querer, ir e vir, então aqui é chamado de direção. Esse parâmetro, ele é conhecido como orientação ou direção, tá? Aqui, em relação à orientação, vocês devem pensar o seguinte: para que lado a palma da mão está indicando? Então, olhem só, um exemplo. Nós temos o sinal de porta, tá? A porta fechada, essa configuração de mãos. O ponto de articulação, espaço neutro. Então, abriu a porta. A orientação da mão já mudou. Abriu, fechou, tá? O sinal de ir, vir. A direção. Quero, palma da mão para cima. Quero, não quero. Ok? Continuando, nós temos agora o último parâmetro, que é chamado de expressão facial ou corporal, tá? Além dos 4 parâmetros, muitos sinais em sua configuração têm como traço diferenciador também a expressão facial e corporal como sinais alegre e triste. Tá? Qual é o objetivo das expressões faciais? As expressões faciais, o movimento do corpo, a tensão muscular ajudam a dar um exato sentido aos sinais. Tá? Quando nós pensamos em relação às expressões faciais, é impossível a gente utilizar qualquer tipo de sinais sem as expressões faciais, tá? Então, as expressões faciais trazem vida, as expressões faciais trazem intensidade, não é? Você não pode falar que você está feliz com as expressões, né? A expressão facial é assim, fechada. Então, feliz, alegre, triste, bravo, tá? As expressões faciais demonstram e dão o exato sentido daquilo que você pretende dizer através da língua de sinais, tá bom? Trago um quadro para vocês que mostram agora, olhem só, os sinais com parâmetros comum. Então, nós temos aqui as configurações de mãos, todos esses sinais, avião, boi, telefone, desculpa, tem a mesma configuração de mãos. Amarelo, frango, mandar e alto, a mesma configuração de mãos, vai mudar o ponto de articulação. Em relação ao ponto de articulação, também temos todos esses sinais, gostar, amor, sentir, amigo, os outros abaixo, e também alguns parâmetros onde existe um movimento com a mesma configuração de mãos. Então, entendemos que na língua de sinais existem 5 parâmetros fonológicos, tá? As configurações de mãos, o ponto de articulação, o movimento, a orientação da mão e as expressões faciais. Então, é necessário a gente entender, quando nós compreendemos, cada sinal tem movimento, cada sinal tem um ponto adequado, existe uma expressão facial adequada, nós vamos sinalizar da maneira correta, ok? Terminamos esse vídeo, no próximo nós vamos continuar falando sobre os aspectos linguísticos ainda da língua de sinais.